Eu acho que saber ouvir é a primeira coisa que sim, que um produtor deve sempre se manter aberto. Porque você sabe aonde você quer chegar, mas existem várias ideias ou percepções que dão graça à música. Acho que eu comecei com música meio ao mesmo tempo que eu me identifiquei com a produção musical, porque em casa a minha relação com música começou com o meu irmão Gilberto, que era discotecário, e a gente passava o dia inteiro ouvindo música e ouvindo som e ouvindo discos. A gente passava o dia inteiro assim só escutando música. Ele viajava para trazer disco e eu não tenho lembrança assim nem de criança de não passar o dia inteiro ouvindo disco. As minhas lembranças mais antigas já envolvem isso, sabe, de acordar, botar disco, ficar ouvindo disco até a hora de sair para o colégio, voltar e ficar ouvindo disco até de noite. Sempre foi assim e é assim até hoje. E aí aos 8 anos eu comecei a tocar e tocava junto com os discos. Eu tocava violão e ficava tentando tocar o que acontecia nos discos. Então minha relação com música, ela sempre se deu através das gravações. Depois eu fui tocar baixo, óbvio, tocava com as pessoas, ia fazer as coisas, né? Tipo, toquei em baile, toquei em piano bar, tive uma coisa assim de músico um pouco, mas eu sempre que tinha uma coisa assim de gravação, aquilo me interessava, porque eu acho que a maneira como eu comecei a ver música sempre foi através da gravação. Eu sempre pensava assim na parte estética daquilo, no tipo de instrumentação que acontecia, nos arranjos. Aquilo sempre foi o que não vou dizer que me deu mais prazer com música, porque música acho que tudo me dá prazer, mas aquilo sempre foi a coisa que me chamava mais, sabe? E aí quando eu vi, eu já estava indo totalmente para esse lado. Eu comecei a entender melhor de áudio. Eu comecei a trabalhar em estúdios de gravação como assistente, e aí eu fui passando mais para a coisa da gravação por esse interesse e fui virando assim músico produtor. Aos 19 anos eu fui contratado pela Rede Globo para ser produtor musical do programa da Regina Casé, o Brasil Legal. E depois continuei por ali, fiquei na Globo por 9 anos, fazendo todo tipo de coisa, trilha, Você Decide, Zorra Total, passei pelos programas assim, fazendo de tudo um pouco, e aquilo foi uma grande escola para mim, porque eu acho que a produção musical, ela é uma coisa que a indústria é a melhor escola, isso eu não tenho nenhuma dúvida. A coisa de você ter um prazo a cumprir e uma coisa a fazer é o que faz você chegar a um certo ponto de refinamento do ofício mesmo, porque se você fica só fazendo a coisa para você mesmo, você faz o que você tem que fazer, mas você faz no seu tempo. Para você chegar ao ponto de aperfeiçoar o seu ofício na velocidade que ele tem que ter, nos prazos e no grau de exigência, acho que é uma coisa que descende de indústria, assim, ou da gravação de disco ou de alguma coisa de telecomunicações, né? Eu me considero um perfeccionista, mas eu acho que a produção musical, principalmente assim, a produção musical de uma gravação em disco, por exemplo, eu acho que ela, quando você consegue fazer o artista ou a música chegar onde ele deveria chegar. Então, às vezes, uma boa produção musical é uma coisa que não tem quase nada e que evidencia o artista e a canção, ou às vezes não, às vezes é uma coisa que tem que ter muitos fogos de artifício, muita mágica para fazer uma coisa acontecer. Então, cada dia a produção musical ela é uma coisa, isso é um pouco a graça do ofício. Às vezes você tem uma pessoa que é muito emocionante cantando e tocando, e quando você põe a banda, o fato de ter tanta coisa acontecendo tira o foco
daquela gênese, que é uma gênese boa. E às vezes não, às vezes você tem uma música que ela é totalmente arranjo. Ela funciona pelo refinamento do arranjo, pelas camadas de coisas que acontecem. Então, eu acho que a graça do ofício é um pouco essa, de que cada dia são maneiras diferentes de fazer a coisa, né? Entender o artista, entender a estética, entender aonde aquilo teria que estar tocando, para quem aquilo está tocando, aonde aquilo está tocando. Hoje em dia eu vou te dizer que tem coisas que passam por aqui que eu penso assim, cara, isso aqui tem que tocar num celular para uma pessoa com 14 anos ouvir muito alto e achar que está muito legal. E a partir dali você já sabe que muitas coisas vão ter que acontecer, não vai poder ter muito grave. Isso direciona o arranjo da própria canção, porque se você sabe aonde aquilo vai chegar, você sabe o que você precisa para chegar lá. Todas as coisas são absolutamente diferentes. Eu acho que o audiovisual, o rádio, a TV, a internet, é claro que você tenta fazer uma coisa que atinja todo mundo, mas você sempre tem que saber aonde que a coisa vai chegar, ou qual é o alvo principal, porque aquilo muda diretamente a feitura, né? Eu acho, por exemplo, que quando eu estou fazendo uma coisa que eu sei que vai ser muito comprimida para soar muito alto, os graves têm que estar muito organizados e eles têm que ser poucos, porque senão eu perco o volume. A outra coisa é que se você está baseado em dinâmica de volume, você já está condenado no arranjo. O tipo de dinâmica que acontece hoje em dia para uma coisa que tem que soar muito alto, ela é uma dinâmica de cravo, ela é uma dinâmica onde você tem mais ou menos coisa acontecendo. Você não tem volume, você tem mais informação, menos informação e duração das notas. E acaba que as coisas que tem que ter um volume competitivo hoje em dia migram para esse tipo de arranjo. Quando você faz uma coisa que tem que sair bem sucedido em streaming, a música tem que te pegar já na introdução. Isso é inevitável. Você não tem o tempo do desenvolvimento, ou você não pode dar muita barriga ou ter muita viagem de som, porque infelizmente as pessoas passam se você deixar. Isso para o YouTube também, porque no YouTube você perde o view se ele for com menos de alguns segundos, né? Então você tem que estar assim, com uma coisa efetiva já nos primeiros 20 segundos e a música entrar logo e já dar o recado, muitas vezes, às vezes já entrar com o refrão. Ou seja, a própria estruturação das músicas muda um pouco dependendo do seu produto final. Cara, eu admiro tanta gente, isso é legal. Eu graças a Deus, ao longo de anos vejo gente que eu já era fã, que eu fiquei amigo. Um que a gente falou agora há pouco foi o Liminha. A gente tem até uma banda juntos, que chama Desumanos, junto com o Manuel Cordeiro, que é outro produtor, que foi o cara que fez as lambadas lá em Belém, pai do Felipe Cordeiro. E eu era bastante amigo do Lincoln Olivetti, que é o produtor assim que eu sempre admirei no Brasil. Desde criança, assim, eu ouvia as coisas dele, os arranjos, e ficava louco com aquilo. Tive a oportunidade de ser amigo dele nos últimos anos de vida dele. Do pessoal mais novo, essa turma que você falou, Gork, Mafalda, Pablo Brispo, adoro essa galera. Gosto muito do Breder, gosto do Huxel, que faz as coisas daqui, gosto do Mãozinha, do pessoal do Rio, né, assim, mais de programação. Gosto do Diogo Strauss, tem um menino muito novo que se chama Ico dos Anjos,
que é do Maranhão, que hoje em dia mora em São Paulo, que eu gosto muito das coisas que ele faz. Gosto muito do Chico Neves, que foi um dos meus professores no mundo do áudio, das gravações. Não sei, tem muita gente boa. Eu acho que hoje em dia é mais fácil do que era, né? Porque assim, eu sou de uma época que eu trabalhava com fita, eu cheguei a pegar o final do tape. E naquela época, era para você entrar no estúdio de gravação, você tinha que saber exatamente o que você ia fazer, porque era muito caro o processo todo. E você ia gravar em tape, então se você não soubesse, você perdia o tape e era um prejuízo de horas. Hoje em dia, com a coisa sendo feita no computador, você tem a chance de experimentar e de se aprimorar. Eu acho que a pessoa que sabe ouvir, isso é a primeira coisa. Ouvir o que está acontecendo, ouvir não só a música, mas ouvir as outras pessoas, porque o ramo da produção, e ele é um ofício onde você pode até fazer tudo sozinho, mas a grande graça é quando você tem um monte de gente ao seu redor e que cada um dá uma ideia. Aquilo é o que dá o 3D da coisa, porque eu acho que quando uma música toca, você ouve uma coisa, eu ouço outra, e vai ter uma outra pessoa que ouve outra, e aquilo somado, o que todo mundo ouviu ou o que todo mundo achou que poderia ser melhor, aquilo é que dá graça. Então eu acho que saber ouvir é a primeira coisa que sim, que um produtor deve sempre se manter aberto. Porque você sabe aonde você quer chegar, mas existem várias ideias ou percepções que dão graça à música.